Na verdade, eu tenho uma dúvida. Na Confissão de Fé Batista de 1600 foi determinado sobre o calvinismo. Algumas pessoas faziam parte do grupos gerais, outros dos participantes. Isso acontece hoje no meio batista ou tem algo definido? A gente estava até comentando sobre isso hoje, né? Existe uma declaração de fé da própria convenção, e em algumas questões ela deixa meio que aberto, permitindo as duas interpretações. Ela coloca de uma forma mais genérica, vamos dizer assim, então acaba abrindo esse precedente para que a pessoa creia em uma visão ou creia na outra. No caso dessa confissão antiga, como você até mesmo falou, fica muito claro que eles têm uma posição firmada. No caso atual da Igreja Batista, ela já deixa de uma forma mais genérica mesmo. E fica livre, de certa forma, para cada membro, né? Existem igrejas, por exemplo, existe a Igreja Batista Reformada. Nessa igreja eles adotam uma confissão de fé, no caso a própria de 1689, como parâmetro. Então, eles têm um posicionamento mais claro quanto a isso. Mas a maioria das igrejas não tem não decidiram firmar uma posição, eles deixaram meio que em aberto mesmo. Boa noite a todos. Eu gostaria de ter uma curiosidade de saber como está o quadro no Brasil em termos de arminianismo, calvinismo. Se você pode falar sobre isso, assim, como está o quadro na igreja brasileira atual, no momento? Como está isso? Falar alguma coisa sobre isso e falar sobre, eu gostaria também de saber da influência do calvinismo na América, na colonização da América e na Constituição dos Estados Unidos também, na América do Norte. Parece que tem uma influência bem forte do calvinismo e, assim, Brasil e América, talvez América Latina. Pode ser rápido, né? Em relação à primeira questão, em termos de números, nós vemos que existem muito mais, de uma forma muito maior, de arminianos nas igrejas do que calvinistas. Existem, como eu disse, as igrejas que elas têm uma própria, elas firmam essa visão. Por exemplo, a igreja presbiteriana, ela assume a confissão de fé de Westminster como padrão. Então, a confissão de Westminster, assim como a confissão batista de fé, que eu usei aqui, a de 1689, ela tem uma posição clara quanto a isso. E a própria confissão batista foi baseada nessa confissão de Westminster. Então, existem as igrejas que de origem ensinam, né, essa visão mais específica, no caso do calvinismo, então seus membros confessam acreditar nessa visão. Mas a maioria das igrejas evangélicas, de forma geral, elas tendem ao arminianismo. E assim, como eu coloquei aqui, a visão de um lado e de outro, existe um problema muito maior, é que a maioria das igrejas, na verdade, elas não são nem arminianas. Elas podem ser consideradas semi ou completamente pelagianas, ou seja, elas não acreditam apenas na ideia de que o homem participa de alguma forma da salvação, mas que a escolha é totalmente dele. Existem muitas igrejas onde você vai ver essa ideia, não é uma coisa tão... E aí elas repetem aquilo que a Igreja Católica já fazia. Elas vão criando alguns tipos de ritos, de cerimônias, de práticas que as pessoas devem fazer para que consigam alcançar essa salvação. Então esse é o quadro, né, que a gente vê no Brasil. Existe de fato a visão que predomina, ela está mais para o lado do arminianismo. Agora, a segunda questão, em relação à influência do calvinismo na América, a gente falou um pouco sobre isso no segundo dia, eu acho, que na questão da formação dos próprios Estados Unidos, ele foi formado pelos puritanos que vieram da Inglaterra. Os puritanos assumiam essa visão reformada, então os próprios princípios que foram fundamentais para a elaboração da Constituição dos Estados Unidos, de fato, tem essa grande influência do calvinismo. O que eles enfatizam muito, né, a questão da liberdade, da propriedade e etc., tudo isso você encontra nessa leitura da visão reformada. Uma leitura que eu indiquei lá no Facebook
Facebook, que depois é interessante até a possibilidade, se todos pudessem ter acesso. Existe um livro chamado O Calvinismo, que é de um homem, de um pastor chamado Abraham Kuyper, né? Ele era um holandês, ele foi político na Holanda, ele primeiro-ministro na Holanda, isso mesmo. Então ele tinha uma grande influência política naquele país. E numa série de palestras ele expôs o calvinismo e mostrou como aquela visão ela abraçava todas as áreas da sociedade. Ela tinha uma resposta para a questão da arte, a questão da ciência, a própria religião e etc. Ela abraçava de uma forma geral. Então, como eu falei, a Holanda, nesse período do Sínodo de Dort, ela era de fato predominantemente calvinista. Até hoje ainda existem os sinais disso, dessa raiz, né, calvinista. Nos Estados Unidos também, apesar de haver uma grande mudança, mas se nós observarmos o início do país, quais eram os ideais que estavam empregados ali, a gente vai ver de fato várias coisas relacionadas a essa visão calvinista, né? Não só, porque assim, como eu disse em algum momento, o calvinismo em relação à salvação, foi isso que nós estudamos aqui, a parte relativa à soteriologia, a questão da salvação, mas ele trata de várias outras áreas e de fato essas áreas influenciaram muito vários países como Estados Unidos, Holanda, Suíça e etc. Boa noite. Concernente à perseverança dos santos e que os mesmos são mantidos na fé pela soberania de Deus, intrigo aqui a seguinte pergunta, eu acabei aqui formulando: pode Deus que sustenta os eleitos, ao mesmo tempo, em Efésios, ele dizer que não entristeçais o Espírito, dando margem, uma responsabilidade do ser humano, seja ele eleito ou não, eleito, melhor dizendo, com essa possibilidade que, segundo, dá a entender que gera na pessoa também uma falta de responsabilidade em relação à perseverança nessa salvação. Em que sentido? A pessoa premeditar, sabendo que Deus vai mantê-la, em algum momento, da luta entre a carne e o espírito, né? Essas oposições, ela, de alguma forma, premeditar: bom, já que Deus cuida de mim, mantém minha fé, eu sou eleito, salvo, porque esses pensamentos, então, na mente dela, como ela consegue, então, se manter perseverante? E Deus fala: não entristeçais. Se eu lhe mantenho na fé, então a segurança é total. Eu acredito assim, né? Eu pude perceber, total. Então por que Deus então me dá? Não, mas não entristeçais, dando margem a isso. Esse conflito, carne e espírito, né? Premeditar o erro, sabendo que Deus vai me manter, Deus vai me ajudar, me sustentar. Então, o primeiro ponto, nessa questão da premeditação, ou seja, a pessoa achar que porque ela está salva, ela começar a agir de qualquer forma. Isso entra naquilo que eu falei de ultrapassar o que o calvinismo diz, o que a própria Escritura diz. Da mesma forma como aqueles que acham que eu não preciso evangelizar porque pessoas vão ser salvas de qualquer forma. Isso a Bíblia não diz, o calvinismo não diz. Isso ele está ultrapassando. Da mesma forma, é você se apoiar na ideia de que você foi salvo e por isso mesmo viver de uma forma que você quiser. Porque o calvinismo não diz isso, a Bíblia não diz isso. Então, a pessoa que está agindo assim, ela está fugindo dessas definições que a gente entendeu até agora. E como eu li naquele texto, depois eu ia tentar voltar lá, mas a ideia do entristeçais nós vemos que está relacionada com o pecado. E o que eu falei é que mesmo depois da nossa salvação, nós continuamos pecadores. Isso a Bíblia não nega, o calvinismo também afirma. Nós continuamos pecadores e o pecado entristece a Deus. Isso é uma coisa, é um fato inegável. Então, no mesmo versículo eu li que
não devemos entristecer a Ele, ou seja, não devemos fugir do pecado, temos essa responsabilidade de fato, só que é o próprio Deus que nos segura. Ou seja, se é uma questão, se a pessoa de fato ela foi salva e a vontade dela é agradar a Deus, o que Paulo está dizendo ali, ele está dando um parâmetro, ele está dizendo assim, tá bom, você foi salvo, mas não quer dizer que é justamente o contrário. Ele está dizendo assim, você foi salvo, então não vai pecar, não vai desagradar a Deus. Ele está mostrando, deixando claro, inclusive, de que existe essa responsabilidade. É justamente o sentido oposto. Porque, de repente, se ele não tivesse colocado esse tipo de afirmação, aí sim a pessoa poderia premeditar aquela coisa. Ele poderia pensar, eu fui salvo, então eu faço o que eu quiser. Mas não, ele mostra que você sendo salvo, o seu pecado, quando você pecar, vai entristecer a Deus. Ou seja, não faça. Eu queria saber se em algum momento, ou hoje, existe alguma teoria ou um ponto de vista, vamos dizer assim, que contemple as duas visões, assim, vamos dizer assim, existe as pessoas eleitas, mas também ainda há espaço para que, não só pela eleição, mas também pela própria aceitação, como se os dois pontos de vista conseguissem coexistir. Existe uma terceira visão que às vezes é aceita, né? Mas ela está mais dentro do arminianismo do que do calvinismo. Mas ela é um pouco diferente, vamos dizer assim, que chama molinismo. Só que ela é meio complexa, assim, até de se explicar. O ponto é que, querendo ou não, ela acaba fugindo em alguns pontos que a gente mencionou aqui. Por exemplo, o que ela trata é a ideia de que Deus ele trabalha com o conhecimento. Então, ele sabe de todos os mundos possíveis, vamos dizer assim. Então, quem defende essa visão vai dizer que a pessoa tem de fato uma liberdade plena para fazer várias escolhas, e Deus, sendo todo poderoso e todo onisciente, ele conhece todas as coisas, ele conhece todas as possibilidades de escolha que a pessoa faria. Essa é a ideia desse molinismo. O único problema é que quando ele coloca que baseado nesse conhecimento, ele sabe o que a pessoa vai escolher, ele vai cair no mesmo problema do arminianismo, ou seja, de entender que Deus está fazendo a escolha baseado no que a pessoa vai escolher no futuro. Então acaba tendo o mesmo tipo de problema. Ele não resolve a situação. Ele às vezes tem umas explicações melhores do que o arminianismo em alguns pontos, mas ele acaba caindo no mesmo problema da questão da graça. Ele não elimina a ideia do homem participando, ele inclui isso e aí cria esse problema. Na verdade não é uma pergunta, né? Só um comentário com relação à pergunta do irmão aqui atrás. Isso aqui, em 1 Pedro 2,16 tem um texto que meio que baseia essa ideia aí, que diz: como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então meio que já mostra que a gente não pode ficar premeditando, né? Pecado, né? É uma base bíblica para exatamente. Aqui, como eu falei, aquele próprio texto ele acaba sendo um alerta para que não se tenha esse tipo de pensamento. Você não pode viver da forma como você quiser, abandonar de fato a fé, porque isso vai entristecer a Deus. O fato de você em algum momento ter se convertido não é a garantia de que você vai estar agradando a Deus em todos os momentos. Justamente existem essas circunstâncias e Paulo está alertando sobre isso. Uma dúvida mais simples, não sei se é referente a esse assunto, mas os eleitos, no caso, passarão por julgamento ou não? Não. Nenhum. Uma vez que somos eleitos, subiremos com Cristo, se Cristo voltasse hoje, e não passaremos por esse momento do juízo final. É só um comentário além, né, a respeito disso daí. Existe uma discussão a respeito do galardão, né? Em relação à salvação, o ser humano é como essa ideia: aqueles que não creram permanecem sobre a lei de Deus vão ser condenados, vão ser julgados pelas suas más obras. Aqueles que está escrito em Cristo já não será julgado, é isso que a Bíblia diz. Mas aí existe esse entendimento de que haverá um julgamento quanto ao galardão, ou seja, aquilo que você fez no caso de bom vai ser pesado, vamos dizer assim, e isso no céu
vai trazer diferença, vamos dizer assim. Alguns vão, entre aspas, ter mais coisas do que outros, vão viver de uma forma diferente. Eu tenho uma visão diferente, eu não acho que será exatamente assim, mas é uma coisa meio complicada de se explicar. Na verdade, os textos, quando aparece a ideia do galardão, a recompensa depois, eles falam de cada um recebendo conforme aquilo que fez. O entendimento que eu tenho é de que não é uma retribuição quantitativa como se fosse, vamos supor, de 1 a 10, usando um exemplo bem simples, mas como se fosse 0 ou 1. Então, aqueles que tiveram más obras, a recompensa deles vai ser a condenação, vai ser o inferno. E aqueles que foram salvos vão ter as heranças, porque existem, como eu li em alguns textos, fica muito claro a ideia de que em Cristo nós vamos receber todas as bênçãos, né? Então, é meio complicado pensar na ideia de que uns vão receber mais do que outros. Mas é um tema que levanta alguma discussão, não é tão claro assim, então existem de fato duas visões, né, diferentes a respeito disso, mas o julgamento quanto à salvação, né, a condenação à salvação, os crentes eles estão livres disso, porque Cristo já tomou o nosso lugar. Esse julgamento, como é que então se aplicaria a ele? Porque levando em conta que os eleitos não passarão por ele, o julgamento então basicamente será apenas de condenação. Exato. Não vai ter meio termo. Exato, não. Perante as más obras, eles vão ser condenados por aquilo que eles praticaram em vida. Ou seja, é a aplicação da justiça de Deus, porque vai estar mostrando que não é à toa que Deus está condenando eles, mas justamente pelas obras que eles praticaram. Então, Deus está ali, ao julgá-los, ele está mostrando que aquilo que eles estão recebendo é fruto dessas más obras que eles tiveram em vida. E no nosso caso, não passamos por isso porque Cristo tomou o nosso lugar. Se nós fôssemos passar por isso, nós íamos ter o mesmo fim deles, né? Na verdade, é que a gente, durante essa semana, a gente aprendeu, né, sobre as doutrinas da graça. E eu quero, na verdade, é uma dica, para que muitos vão sair, provavelmente, concordando com a visão, talvez vai ter alguém que não concorde, mas qual que é a dica que você deixa para quem está agora abraçando essa visão, lidar com tantas pessoas aí fora, ou a visão que a maioria, como foi de arminianismo, né? Arminianismo. Então, quais são as dicas que você deixa para quem está abraçando a fé agora? E como lidar, porque assim, como você disse, vai dar vontade de falar para todo mundo que nem todo mundo vai ser salvo. Qual é a dica que você deixa? Então, é interessante essa questão da própria predestinação e tudo mais. O próprio Calvino ele fala que é necessário que se tenha cautela sobre como você vai falar isso. E até alguns pastores eles dizem isso. Isso é um assunto mais da própria igreja do que uma coisa que você vai sair falando para todo mundo, justamente pelo escândalo que pode causar se você falar de qualquer forma, se você explicar de uma forma incorreta, inclusive. Então, a primeira coisa que eu acho é que deve ter um cuidado nesse sentido. A pessoa tem que ser cautelosa, né, quanto a isso daí. Saber que é Deus que vai... Isso é a própria visão que diz, né? Saber que é Deus que pode transformar o coração da pessoa e não é o esforço dela. Então, ela deve ser um meio para isso, mas não depende dela também converter outra pessoa a isso. E no caso de talvez alguém que aqui já esteja considerando essa visão, o conselho que eu deixo é que continue estudando, né? Ficou um material aqui com várias bases para poder serem lidas, né? Então que o pessoal leia todos os pontos, considere, questione, avalie, coloque a Bíblia como padrão, né? Para fazer esse julgamento. Como eu falei, a sua natureza pode ser contra aquilo, de repente em algum ponto achar injusto, falar que não deve ser daquela forma, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Então é isso que a gente tem que se apegar. E outro ponto é que na questão além do estudo em si, mesmo assim você pode continuar com dúvidas. Então existem pessoas a quem você pode recorrer e tirar dúvida, como o próprio Marcelo, como o próprio pastor Ailton e outras várias pessoas. A Bíblia diz que em Efésios 4:11,
e 12, que Deus ele separou de fato pessoas para isso, apóstolos, né? Ele fala dos dons e depois fala dos ministérios, e ele fala dos mestres também, ele fala dos pastores, e que o intuito de Deus ter separado essas pessoas e dado à igreja é justamente para esclarecer as pessoas quanto a essas questões que podem surgir. Então, se vocês às vezes têm uma dificuldade, mas esse texto e tal, procura o Marcelo. Boa noite. Então, em relação a ser salvo eternamente, né? E dentro de alguns comentários eu fiquei pensando, né? Puxa vida, uma vez salvo para sempre, então eu vou pecar, vou errar. Então dá a entender o seguinte, que Jesus, a partir do momento que nos alcançou na conversão, que você creu no Evangelho, o próprio Deus ele faz com que nós não venhamos mais nos pecar, correto? Esse é o entendimento que eu tive. E na questão dos irmãos comentaram aí também, bom, se a pessoa é Deus que escolhe, é Deus que salva, vamos dizer assim, então para que nós vamos falar, né? Então onde está o vendide? Mas aí na verdade é o próprio Deus, né? O próprio Deus que coloca no nosso coração, e que isso vai nos levar, esse entendimento vai levar o Evangelho a outra pessoa. Por quê? É aquele texto, Romanos 8, né, 28 e tal. Tudo isso está no controle de Deus. Então, mesmo que a gente queira, porque anteriormente, antes de conhecer a Cristo, a gente não tinha nada, vontade nenhuma de fazer isso. E nesse momento, você que pecava, você não quer pecar mais. Opa, isso é errado. Deus já está colocando esse entendimento dentro do nosso coração. Correto? Então está dentro do contexto de tudo que foi praticamente falado no meu entender. Exatamente. Eu concordo. Essa ideia de você pensar, eu fui predestinado e por isso posso fazer o que eu quiser, ela nega completamente a ideia de salvação vindo de Deus, porque só de você pensar nesse tipo de situação, você está dizendo que é você mesmo que vai garantir a sua salvação. Ou seja, se eu deixar de fazer isso ou começar a fazer outra coisa, muda a minha condição. Então é você que está decidindo, né? E a gente viu aqui por vários textos que é Deus de fato que realiza tudo isso. Então não tem mesmo sentido isso não, mas é isso mesmo. Marcelo, um eleito, ele pode se matar? De novo, vai fazer a mesma reação. Se o eleito, ele pode se matar. Então, esse é um ponto, mais um daqueles pontos que também existem visões diferentes nesse sentido. Existe quem diga que não, porque a gente leu alguns textos aqui dizendo que existem tentações, mas nós podemos superar todas pelo poder de Deus. Então esse é um ponto, quem defende que mesmo o suicídio não pode ocorrer porque Deus vai impedir isso, né? Ele não vai deixar que isso aconteça. Esse é um ponto. Mas também há quem defenda que existem fatores que podem levar a pessoa a fazer isso, e pelo fato dela estar de fato salva e a salvação não ser perdida, ela não perde mesmo cometendo esse ato. Por quê? Porque o suicídio é mais um pecado. E se Cristo morreu por aquele pecado, né, levou aquele pecado, ele também está perdoado por aquele pecado. O grande problema com essa visão, apesar de eu concordar com ela, é que ela pode dar a entender que, teoricamente, a pessoa, como ela chegaria a esse ponto de fazer uma coisa tão absurda e ela é salva? Como assim? Tipo, isso não está de acordo com a santificação dela. Mas aí existem alguns fatores, por exemplo, alguns explicam que existem doenças, né, como até a própria depressão, algumas coisas que levam a pessoa a perder o controle. Então, se ela não tem
essa habilidade, ela perde essa capacidade de fato de ter esse controle, teoricamente ela não conseguiria fazer o contrário daquilo. Aquilo levou ela à força a fazer. Então, nesse sentido, é aceitável a ideia que Deus perdoa também esse pecado dela. Então, mesmo ela chegando ao absurdo, ao pecado, é um pecado, de chegar a tirar a própria vida, pela salvação que Deus deu a ela, Jesus levou aquele pecado também. Então, são duas visões, né, que existem nessa questão. Mas não façam isso. Não façam isso, Fica a dica. Muito bem. Vamos protestar, né? Que aqui em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, ele fala assim: quanto aos tímidos e aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros, idólatras e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. No caso, Então, assim, o homicida. se aí o homicida, o suicida, como que ele vai herdar se a gente tem que pedir perdão? Os nossos pecados, eles são perdoados quando nós pedimos perdão. E o suicida, ele não teve tempo de pedir perdão. Então, esse então, a gente, pegando esse exemplo, a gente está considerando que o homicida é o suicida porque ele mata a si mesmo, né? Mas existem outros casos aí, e uma ideia comum é essa de que se a gente não pedir perdão, já era. Só que se a gente pensar dessa forma, a gente está mais uma vez colocando a salvação na nossa conta, porque depende de um ato nosso para que a salvação seja garantida. Então, a Bíblia sim fala sobre a necessidade de pedir perdão. Isso sim, a gente tem que fazer isso, que é gerado por esse arrependimento. Só que isso não quer dizer que numa situação, por exemplo, eu acabei de pecar e morri em seguida, eu perdi a salvação. Não. Deus já tinha me assegurado essa salvação. Foi mais um pecado que eu cometi. Eu só não tive tempo de me arrepender dele. Então é uma circunstância diferenciada, de fato. Não é uma coisa comum, mas que pode acontecer. Se Cristo levou todos os pecados, esse pecado que eu não tive nem tempo de pedir perdão também foi levado por ele. James, sobre a eleição. Existem os eleitos, mas todas essas pessoas nascem pecadoras como um todo, todas as pessoas. Só que no momento da vida dessa pessoa, ela vai ouvir o Evangelho, vai se converter, vai ter uma nova vida. Esse eleito, vamos supor, antes de ouvir essa mensagem, vamos supor que ele venha morrer de um acidente, alguma coisa assim, o que vai acontecer com essa pessoa? Então, teve um texto até que eu li aqui, Salmo 139, eu não lembro bem o versículo agora, mas ele mostra que todos os dias das nossas vidas estão contados, né? E alguns dos textos que eu mostrei, que em relação à predestinação, mostra que Deus ele tem o controle pleno de todas as coisas. Então não existe a possibilidade de uma pessoa que foi eleita para a salvação morra antes de passar pelo processo da salvação, porque é Deus quem é o dono da vida e da morte. Então, se a pessoa foi eleita a morrer antes, a própria morte é uma coisa que Deus já determinou com antecipação. Então, se a pessoa foi eleita para a salvação, ela vai vir a ser salva. Se ela foi eleita, vamos dizer, usar o mesmo termo, né? Se Deus determinou que ela morreria em determinado momento, ela vai morrer naquele momento, recebendo ou não a salvação. Então, a ideia é que Deus, ele estando no controle de todas as coisas, não existe essa possibilidade. Não existe a possibilidade de alguém que ele elegeu passa por um acidente que impeça que o plano dele se cumpra, né? Acho que agora é o último. A minha dúvida é a seguinte: é possível, eu não sei, vou fazer uma pergunta, mas eleito blasfemar contra o Espírito Santo ou não? Isso é difícil. Até porque, assim, se levarmos em conta que a Bíblia diz que o único pecado que não é perdoado é esse, a gente pode entender o quê? Que os únicos que não vão conseguir ter
esse perdão seriam os eleitos, levando em conta que aqueles que não são eleitos, de qualquer forma, são condenados. Então, eu estava pensando. O entendimento quanto ao que é blasfêmia ao Espírito Santo, considerando até o contexto, é a própria falta de fé. Então, se a pessoa não ter fé, no caso quando Jesus fala isso, o que acontece é que eles estão acusando ele de fazer algo, dizendo que ele está fazendo isso através de demônios, né? Em nome do diabo e tudo mais. Então, a ideia ali é que eles não têm fé, eles não acreditam no próprio Cristo que estava diante dele. E o único o pecado que é imperdoável é a falta de fé, porque é a fé que eles não têm, porque o próprio Deus não deu. Então ninguém vai chegar e vai ser salvo sem fé. Essa que é a ideia, a interpretação desse texto. Então, o eleito ele não vai chegar ao ponto de não ter fé. Em algum momento ele vai ter fé. Agora, se a pessoa vive a vida toda sem a fé, ela vai estar... Exatamente, ela não é um eleito, porque o eleito foi eleito para ter fé, para arrepender-se, para passar por esse processo todo.